Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Vamos lá, vamos conversar. Tem bastante pauta pra gente trocar ideia aqui. Liga Árabe, os astros do futebol parece que estão começando a abandonar a Liga Árabe. Parece que a moda tá começando a acabar. Vamos falar sobre isso. Tem a matéria da ESPN que trouxe um valor atualizado, como se houvesse o reajuste da Crefisa para o Palmeiras. Quanto que o Palmeiras ele deveria estar recebendo se houvesse um reajuste no patrocínio, o que é normal que aconteça, mas dentro do contrato Crefisa-Palmeiras isso não acontece. Além disso também tem um recado lá da Esportes da Sorte, já demonstrou o interesse em patrocinar o time do Palmeiras e agora a Leila Pereira se vê na famosa sinuca de bico. Ela vai ter concorrência sim para o próximo ano. Vamos ver como que ela vai tentar se livrar disso. Vamos falar sobre isso também. Thiago Alcântara no Flamengo. O Flamengo começa a fazer as novas movimentações, começa a investir e apostar as fichas ali em jogadores de maior experiência, né, mantendo a filosofia deles, e a gente vai comentar também um pouquinho a respeito dessas novas contratações, o que está acontecendo. Tem também a questão ali do Bruno Henrique. O Flamengo investiu mais de 100 milhões de reais na renovação de Bruno Henrique, e aí a pergunta que a gente tem e que não quer calar é: como que a Leila Pereira ofereceu todo esse dinheiro para o Bruno Henrique, mas na hora de contratar o investimento foi, muito inferior a tudo isso? Vamos tentar desmembrar isso também, tem bastante assunto pra gente trocar uma ideia. E olha só, pessoal, temos parceiro novo no canal, tá bom? Que é a A2C Promotora. Nós já viemos aqui, falamos dele e apresentamos esse novo parceiro. A A2C Promotora é uma empresa especializada em vários tipos de serviços. Começo de ano é a hora dos boletos, né? Todo mundo tem um punhado de boleto para pagar. É IPVA, é as contas que vêm ali, né, do período de férias, é as contas que vêm do final do ano, começam a aparecer. E a A2C Promotora tem uma solução muito interessante para você, sem burocracia, sem depender de governo, que é melhor ainda. Coisa rápida e praticamente instantânea, que é a antecipação do seu fundo de garantia. Eles trabalham com esse serviço, eles fornecem esse serviço para você. Eu já estou colocando um link fixado nos comentários. Você pode clicar nesse link que vai estar fixado, você pode chamar lá, fala que veio pelo Opina Porco, eles vão dar um atendimento especializado para você, vão tirar as suas dúvidas e não tem burocracia. É rápido, você pode inclusive receber essa antecipação em finais de semana, e já teve gente aqui da nossa comunidade, do canal, que já chamou eles lá, em questão ali, em menos de 5 minutinhos, eles já receberam aquele pixzinho maroto. Porque é por pix que você recebe isso daí. Além disso, eles também trabalham com empréstimos consignados, viu? Então você pode chamar o Fábio lá, ou alguém da equipe dele. Obrigado a todo mundo que está conhecendo a A2C Promotora, que o serviço dos meninos lá são muito bons mesmo, viu? Você não vai se arrepender. Vamos lá então, pessoal. Bora lá, bora bater um papo. É o seguinte, olha isso daqui, olha essa reportagem. Interessante isso daqui. Eu gosto de falar um pouco sobre a questão do futebol, essas novas movimentações. Eu acho que isso é muito interessante pro nosso futebol, né? Também acredito que o futebol brasileiro, ele pode sim ser impactado. Na verdade, ele é impactado pelo dinheiro dos sauditas. Porque a gente sabe, né? Às vezes você tem um grande jogador aqui, ou às vezes um grande jogador que está na Europa, e às vezes deseja até retornar para o Brasil, aí entra os sauditas com grana, com bala na agulha, oferece salários astronômicos e acabam levando, né, talentos que poderiam vir aqui para o Brasil. Então, financeiramente, monetariamente falando, eles investiram muita grana. Só que agora a coisa parece que começa a desaquecer. Olha isso. Após gastar mais de 970 milhões de euros em reforços na última janela de transferências e se transformar no novo Eldorado do futebol mundial, a Arábia Saudita tem tido dificuldades para atrair novas estrelas para o projeto, transformar seu campeonato nacional em uma alternativa à altura das principais ligas da Europa. Mais que isso, o futebol mais rico do Oriente Médio está ameaçado de sofrer uma verdadeira debandada de alguns astros que foram contratados só 6 meses atrás e a peso de ouro para impulsionar o torneio. O volante inglês Henderson, ex-Liverpool, já deixou a Ásia para jogar pelo Ajax, na Holanda. O centroavante francês
Benzema, do Al Ittihad, e o brasileiro Roberto Firmino também estão insatisfeitos na Arábia e podem acertar até o final do mês seus retornos à elite europeia. E uma das principais razões e motivos justificativas para isso seria que os atletas eles não estão sentindo muita competitividade dentro da Liga Árabe. E aí eu pergunto para você, se dentro da Liga Árabe você não tem muita competitividade, imagina dentro, por exemplo, de uma MLS. Só que aí é aquele negócio, né? O Oriente Médio é difícil você se adaptar, porque eles têm algumas questões culturais enraizados ali dentro, que tem feito com que as famílias desses jogadores, filhos, filhas, esposas, tenham dificuldade em se adaptar. E aí quando você vai, por exemplo, para um país como os Estados Unidos, você tem uma adaptação muito rápida, porque os hábitos de vida, né, a liberdade e tudo mais, é totalmente diferente. É um país ali de cultura mais aberta, mais abrangente, de uma democracia. Então você consegue. Agora, países do Oriente Médio, você tem todas as questões regionais, todas as questões ainda que, querendo ou não, estão enraizadas. E isso também seria um dos motivos para os jogadores se sentirem desestimulados. Então não só a competitividade da liga, mas também toda essa questão cultural. Isso acaba sendo bom para nós brasileiros. Monetariamente falando, do ponto de vista econômico, talvez essa debandada de grandes jogadores a outras ligas faça com que essa questão da Liga Saudita, do Oriente Médio e tudo mais perca sua visibilidade e o Brasil consiga retomar. Afinal, em questão ali cultural, enfim, estilo de vida, em lifestyle, você tem muito mais chances e facilidade de se adaptar à sociedade brasileira. Visto, né, atletas que vêm aqui e acabam se adaptando muito bem aqui. Por mais que a gente tenha as questões, às vezes, ali, alguns problemas sociais, infraestrutura, violência e tudo mais, ainda assim é mais fácil de você se adaptar até mesmo ao Brasil do que a países do Oriente Médio como esse, e eles estão brigando para tentar mudar essa realidade, né? Vamos ver como vai ser. E vamos lá, pessoal, continuando nossa pauta aqui, ó, bora falar aqui. É o seguinte, a ESPN fez um cálculo dos valores que era para o Palmeiras receber, de acordo, né, com os reajustes e com alguns índices utilizados dentro do futebol. E pasmem, meus amigos, o valor realmente é muito relevante. Hoje o Palmeiras ele recebe, desde 2019, 81 milhões fixos por ano. E esse valor continua, desde 2019 até agora. Então nós já temos aí 5 temporadas com o mesmo valor. A ESPN pegou e fez uma simulação. Se esse valor fosse atualizado realmente de acordo com índices, de acordo com a mudança econômica, inflação, etc. e etc., hoje o Palmeiras era para estar recebendo 128 milhões de patrocínio. Valores maiores, por exemplo, como o patrocínio master do próprio Corinthians, que está pagando 120 milhões. Fora se o Palmeiras tivesse camisa aberta, né? Estamos aqui falando apenas do patrocínio da Crefisa /Fã. Fora, se o Palmeiras tivesse uma camisa aberta, ele poderia ter a exposição visual maior e, consequentemente, um valor maior também a receber de outras empresas. Para você ter uma ideia, o Flamengo, com a Sil, recebe 12 milhões de reais. Pequenininho, né? Pequenininho a propaganda deles. O Palmeiras com a Fã recebe 6 milhões. Não tem como deixar de comparar. A gente tem que comparar. Ah, não pode ficar olhando rival nem nada. Não, a gente tem que comparar. Porque isso é extremamente importante, extremamente essencial. E é o seguinte, a Esportes da Sorte tá querendo investir no Palmeiras, viu? Tá querendo investir no Palmeiras, falaram que vão abrir concorrência. E agora eu quero ver. Eles falaram que vão oferecer 123 milhões de patrocínio pro Palmeiras. Já falei isso num vídeo anterior. E agora eu quero ver se a Crefisa vai cobrir ou não vai cobrir esse valor. Puxando esse gancho de patrocínio, Flamengo e tudo mais, os dirigentes do Flamengo, após a contratação do Vinha, eles estão indo para a Inglaterra. Isso porque eles querem conversar a respeito de Thiago Alcântara. Um meia, assim, cara, um jogador sensacional, um excelente jogador, sofreu muito com lesões, inclusive a última lesão, que foi em 2023, foi uma lesão mais séria, foi uma lesão que afastou ele do futebol por alguns meses, e agora ele está retomando o futebol, mas não está sendo aproveitado. É um jogador que está lá esquentando o banco,
tem um grande potencial, mas ao mesmo tempo também já tem um fator idade, né? Já é aquele jogador que passou dos 30 anos e querendo ou não, isso acaba também influenciando em termos de recuperação. Você tem uma grande quantidade de atletas jovens com gás chegando, então a Europa tá olhando muito para esses caras, muito para esses atletas jovens. Consequentemente, os atletas mais velhos que passaram por lesão ainda estão ficando ali meio que esquecidos. O salário dele é astronômico, tá? Tem gente que fala que o salário dele realmente é um salário muito alto. Só que o contrato dele também tá terminando. O Flamengo vai para lá para tentar uma contratação. Obviamente que o lado negativo dessa notícia, a lesão e o salário alto. O lado positivo, o fim de contrato e o não aproveitamento do jogador. O jogador ele pode ficar estimulado a retornar para o Brasil em um grande clube, onde ele tem muito futebol para mostrar ainda. Aqui no Brasil é um cara que vai render, um cara que vai sobrar em campo. E uma característica que me chama muito a atenção no Thiago, que inclusive teve até seu nome ligado ao Palmeiras essa semana, mas esqueçam. Não tem nada a ver com a filosofia hoje de contratação do Palmeiras. Não tem nada a ver. Uma das coisas que chama atenção no Thiago Alcântara, que isso é até bom, eu acho que é o que mais se encaixa na filosofia do Palmeiras hoje, eu acho que isso. É que ele é um jogador flexível. Ele é um meia que consegue atuar numa boa amplitude, numa boa área de campo. Se vocês buscarem o mapa de calor dele, você vai ver que ele consegue atuar dos dois lados. É um jogador que tem essa flexibilidade de atuação, é um jogador que tem essa qualidade. Só que em termos de idade, salário, tá fora do Palmeiras. Eu falo para vocês que não existe. Mais fácil o Flamengo realmente trazer o jogador com um projeto aí, com um plano pro jogador, do que o Palmeiras, porque ele não atende. Então, quando ele teve esse nome dele especulado no Palmeiras, eu falei assim, eu até vim aqui, falei no vídeo, né? Conversa. Isso é conversa. Isso é conversa. Então assim, pessoal, é um jogador muito flexível e eu vejo que o Tite, ele tem apostado em contratações desse tipo. Então você investir em jogadores que têm uma boa qualidade técnica, mas também que trabalham um bom setor de cobertura, tem se mostrado muito efetivo dentro das competições brasileiras. Né? E é muito interessante esse tipo de análise. Óbvio que eu não sou analista de futebol nem nada, não sou um expert em esquema tático, mas eu acho que se a gente pega e parte do princípio de uma pessoa que entende de esquema tático, uma pessoa que estuda isso, dá para tirar muitos e muitos conceitos dentro desses comparativos. E por falar em questão de contratação e tudo mais, a gente viu ali a matéria que saiu ontem, lá na UOL, também, né? A ESPN também divulgou isso, TNT Sports, que o Bruno Henrique ele vai custar mais de 100 milhões para os cofres do Flamengo, né? Na verdade, acho que é 100 milhões, né? O cálculo vai dar mais ou menos 100 milhões ali, contando as luvas, a renovação e tudo mais. E a gente sabe que o Bruno Henrique, ele teve uma proposta do Palmeiras também. Eu te falo, né? Mais uma vez, é provado que aquela proposta da Leila só foi uma forma ali de provocação. Porque assim, Caio Paulista, Aníbal Moreno e Bruno Rodrigues, os 3 jogadores custaram 79 milhões aos cofres do Palmeiras. E aí ela vai lá e oferece para um jogador 100 milhões, um contrato de 100 milhões, a conta não fecha, a conta não bate. Porque é um jogador que, querendo ou não, como eu falei para vocês aqui, sai da filosofia do Palmeiras. Então, cara, a única conclusão que eu tenho a respeito de tudo isso e vendo como foi a janela do Palmeiras, porque até então, se ela tivesse investido em outros jogadores também caros, eu poderia falar assim, não, ó, ela tava com bala na agulha, acabou no contratando no Bruno Henrique, mas foi lá e investiu em outros jogadores de peso, né, que custaram caros também. Beleza, mas não, ela escolheu apenas atletas baratos, onde 3 atletas custaram 79 milhões e não tem problema nenhum em tudo isso. Agora, o problema é você querer colocar 100 milhões simplesmente para provocar um time rival. Aí eu vejo que isso é um problema. Até porque, em questão de idade, o Bruno Henrique, ele não atende os pré-requisitos que o Palmeiras tem hoje. Será que o Abel chegou e falou assim, eu quero o Bruno Henrique? Não abro mão disso? Acho difícil. Eu acredito que seja bem difícil, acredito que isso foi uma simples provocação mesmo. Coloca nas opiniões o que vocês acham de tudo isso. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.